Bom, a gente vai falar aqui sobre a anulação de multas ambientais e sobre queimadas na Amazônia em setembro. Só pauta negativa, né, na área do meio ambiente, para variar um pouco. Nos últimos anos, só desmandos e tragédias nessa área, infelizmente. E a gente vai repercutir essas notícias com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Wagner. Eu acho que a gente está com algum probleminha aí, Glauco. Oi, Wagner. Oi, Marilu. Bom Agora, dia. Bom dia, eu estou te ouvindo. Agora sim, parece que deu uma congeladinha na imagem, mas agora está tudo certo. Tudo bem, Wagner? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia. Bom, vamos começar aqui. Bom dia, bom dia quem nos acompanha. Sim, como eu estava dizendo, né, Wagner, só notícia ruim na área do meio ambiente, né, e a gente vai falar agora sobre esse despacho do presidente do IBAMA, Eduardo Bin, que foi indicado, inclusive, pelo ex-ministro Ricardo Salles, né, que lembra né, do que deixa a boiada passar, né, ele deve anular multas ambientais que podem chegar a 16,2 bilhões de reais. A estimativa é do próprio Instituto, que calculou o valor em resposta à Lei de Acesso à Informação solicitada pelo UOL. As multas que serão anuladas referem-se ao período entre 2008 e 2019, referentes a 60% das 66 multas aplicadas no período. Bom, enfim, o que a gente está vendo, não é, Wagner, é exatamente essa fiscalização que é só para inglês ver, não é isso? Como é que fica aí o trabalho dos fiscais, Wagner? Absolutamente desmoralizado, edificado, né, Marilu? Isso, além de tudo, além de, digamos assim, moral da tropa, já uma figura de linguagem, se me permitem, né? Também é impunidade para os crimes ambientais no país, né? Esse é o grande recado que está sendo dado, né? Quando a gente vai olhar o domínio dessas, você tem a extração ilegal de madeira, transporte, não é, de material também ilegal, desmatamento e queimadas, né? São os 4 eixos de maior quantidade dessas multas. O que o governo está dizendo? Olha, pode fazer que depois a gente vai lá e resolve, né? Então, é, na verdade, um estímulo, infelizmente, aos ilícitos ambientais. Exato. Agora, Wagner, eu não sei se tem alguém falando um pouquinho alto aí pertinho de você, mas se tiver, pede para, né, baixar um pouquinho, mas que a gente está ouvindo. Eu vou uma banca daqui a pouco, então eu estou num ambiente de fora do habitual. Pulando um pouquinho. Tá certo, não, eu percebi sim, Wagner, mas habitual, não tem problema. Sim, tá um pouquinho, pelo menos para mim está falhando um pouquinho, mas está dando para entender, né, Wagner? Bom, e a gente pode falar também que essa situação, né, enfim, dessas multas, né, que deixaram de ser aplicadas, que vão ser anistiadas aí, pode criar também um desfalque também aos cofres públicos, né, enfim, as pessoas, né, que tiveram aí, que podem ter essas multas anuladas, podem pedir o seu dinheiro de volta, aqueles que pagaram, né, Wagner? É um outro problema, nós estamos falando de 16 bilhões, né, Marilu, que é um recurso que, na conjuntura, evidentemente, que nós poderíamos estar usando esse recurso, por exemplo, para promover novas ações de fiscalização, para implementar unidades de conservação, enfim, é de fato, né, Agora congelou para mim. A gente ficou um pouquinho sem a sua fala, Wagner, não sei se você está me ouvindo, e de repente sumiu a sua fala, a sua voz, vamos ver se volta aqui. Oi, Wagner, você me ouve? Ficou congelado, né? Ele vai participar de uma banca agora, né, gente? Então, ele está num outro local, né, que não o habitual, que sempre mantém aí a estabilidade na transmissão, e hoje ele vai participar da banca. Oi, Wagner, agora sim, está falhando um pouquinho, desculpa. Isso, está falhando. Não, mas tudo bem, não sei se você conseguiu completar o seu raciocínio.
Eu estava dizendo justamente que esses 16 bilhões eles impactam diretamente o orçamento do ICMBio, né, e principalmente do IBAMA, que são os órgãos ambientais que de alguma maneira recebem parte desses recursos. E também afeta as unidades de conservação estaduais, né, porque você de alguma maneira consegue repassar parte dessa verba, às vezes em ação de cooperação, para as secretarias de Estado estaduais e às vezes até municipais. Então você tem todo um sistema nacional de meio ambiente que é diretamente afetado por esse tipo de isenção criminosa, eu diria, né? O indivíduo comete o ilícito, depois o governo vem e perdoa. E, Wagner, o que chamou a atenção aqui na reportagem, né, do UOL, que uma das multas milionárias, né, que estão sendo anuladas envolve o Banco Santander. Né? Em outubro de 2016, esse banco foi autuado em 47,5 milhões de reais pelo financiamento à produção de grãos em área de proteção ambiental na Amazônia. Enfim, milho e soja, enfim, a monocultura. Como é que você vê, né, a atuação aí de um banco, né, desse banco, o Banco Santander, enfim, nessa atividade ilegal? Quer dizer, um banco, né, cometendo aí uma atividade ilegal, foi multado, mas deverá ser anistiado aí pelo governo Bolsonaro, né? Como é que você vê também essa notícia em relação a essa questão aí da anulação das multas? Veja, Marilu, se nós fôssemos levantar aí todos os grandes infratores aí, nós vamos encontrar transnacionais, vamos encontrar setores financeiros, como você está apontando agora, né? O professor Eovaldo Berino de Oliveira, meu colega aqui da Geografia, né, já aposentado, mas ele mostrou num trabalho belíssimo, já nos anos 90 do século passado, que nós podemos chamar de financiarização da Amazônia, ou seja, nós temos, na verdade, cada vez mais, né, a presença do capital financeiro, inclusive na posse de terra e financiando, né, ações e vinculadas ao agronegócio, muitas vezes negócios ilícitos, né? Então, não é surpreendente, não, infelizmente eu diria, e se tudo isso viesse a público, talvez os usuários, né, dos serviços bancários pudessem fazer outras escolhas, eventualmente não ser mais cliente, né, de entidades financeiras que têm esse tipo de ação, por exemplo, né? Essa é uma consequência que a gente já vê hoje em países centrais, especialmente países europeus, e alguns casos até nos Estados Unidos da América. Mas não é surpreendente, Marilu. De fato, a gente que acompanha essa discussão sabe que quem acompanha a situação sabe que isso acontece, né, Wagner? Estou completando aqui os pontinhos por conta aqui exatamente da internet, onde você está nesse momento que está um pouco instável, né? Vamos ver agora. Ele congela, né, gente, um pouquinho, mas ele vai voltar. A gente espera que ele volte rápido, como aconteceu aqui da última vez. E a gente vai colocar aqui outros pontos, enfim, esse escândalo, né, que a gente está falando sobre a anistia aí de multas. Agora sim, Wagner, vamos lá, tá congelando e está voltando, mas eu percebi que você concluiu o seu raciocínio. Um outro caso aqui que a gente pode destacar, que é realmente um absurdo, o Rumo Malha Norte teve 23 vagões de um de seus trens de carga descarrilarem, né, em 2013, derramou gasolina, óleo diesel no manancial lá em Mato Grosso do Sul, contaminou lençol freático, né, no município de Inocência. Enfim, como é que pode anistiar um caso desses também, né, Wagner? Com tantos prejuízos, né? Nesse caso, claro. Nesse caso, o prejuízo não é o valor financeiro, né? Mas nós temos também que pensar em compensação ambiental, né? Você tem aí, como você lembrou muito bem, contaminação de lençol freático, certamente contaminação do solo, né? Perda de biodiversidade, né? É possível, inclusive, hoje em dia, né, os impactos para além do ponto de contato inicial, né? Você tem aí todo o espraiamento dessa mancha de materiais, como você lembrou há pouco, né? Isso tudo é possível se calcular, dimensionar, inclusive, os impactos e o custo disso tudo, né? Então, quando você torna isso, você perdoa esse tipo de ação, você para todo o processo e a continuidade dessa análise, ela simplesmente não ocorre, fazendo com que essa ação, que é devastadora localmente, mas também numa escala mais ampla, passe ao largo, né? A sociedade brasileira perde muito com isso. Exato. Bom, a gente tem vários outros exemplos, né? Mas é tanto desmando, né? Tanto absurdo na área ambiental que vou ter que passar para outro tema já, né, Wagner? O estado do Amazonas tem o pior setembro de queimadas dos últimos 24 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Então, até a última quinta-feira, o estado somava 5.403 focos de calor, número, inclusive, que pode até dobrar se o ritmo de queimadas continuar acelerado, de acordo com o INPE. Como é que você também está analisando? Como você mesmo disse, a gente nem se surpreende mais, mas é lamentável que isso continue acontecendo e com essa escalada, né? Com essa rapidez, né, Wagner? Veja, Marilu, não há dúvida, né? O que preocupa muito no caso do estado do Amazonas é que nós temos na porção oeste a área de melhor conservação, né, digamos assim, do ecossistema amazônico, do bioma amazônico, né, na sua grande diversidade, inclusive. Então, o que tem inquietação e preocupação é justamente que essa zona, essa grande e importante faixa, né, possa vir a ser afetada. Se você lembrar bem, é justamente a faixa de fronteira, onde nós já temos também dificuldades de conservação, dada a presença dos mais diversos atores sociais, envolvendo, inclusive, muitas vezes, traficantes de drogas, etc. Então, nós temos aí, de fato, muita preocupação, porque o estado do Amazonas, entre os estados da Amazônia Legal, era o que apresentava os melhores, né, de conservação das matas das áreas originais. Então, traz muita preocupação, sim, né? E, mais uma vez, o município de, acho que é Lavra, se me lembro bem, é o que, infelizmente, está à frente, né, pelo terceiro ou quarto ano consecutivo já, mostrando indicadores que trazem muita preocupação. Então, em que pese ser algo que não é novo, mas a gente reitera aqui a preocupação e a importância da conservação, especialmente no estado do Amazonas, dada essa especificidade, a população ambiental, que ainda tem lá um grande contínuo de mata, de vegetação original da Amazônia brasileira, inclusive. Exato, destacando aqui, a gente está vendo reportagem do G1, né, para dar o devido crédito, no último dia 22 de agosto, né, esse bioma teve o pior dia de queimadas em 15 anos, com 3.358 focos registrados no intervalo nesse período, né, quase 3 vezes maior que o Dia do Fogo. A gente lembra, né, desse Dia do Fogo, inclusive a gente até estava conversando, lembra, Wagner, ao vivo. Exatamente. Exatamente, e que São Paulo ficou realmente tudo escuro, né, em plena tarde. E, bom, enfim, como é que você vê 3 vezes maior que aquilo, só num dia? Veja, Marilu, infelizmente aquilo que se esperava, né, com um governo que anunciou claramente que ia fazer vistas gordas às questões ambientais. E ele cumpriu essa promessa, né? O que a gente tem que ter clareza agora é que é preciso mudar esse quadro, é preciso alterar esse quadro, porque, como a gente já disse várias vezes aqui, inclusive, a reconstituição da instituição a gente consegue, né? Recuperar, de alguma forma, políticas públicas também é possível. Só que a perda da biodiversidade que já foi, ela é muito difícil de ser recomposta, né? Os serviços ambientais associados também muito dificilmente serão repostos. Então, já há, sim, uma perda muito grande para toda a sociedade brasileira e a gente tem que ter muita clareza, né, dessas questões na hora de fazer a definição da escolha agora para presidente, né? Agora no começo de outubro, e espero eu só uma vez, só no primeiro turno. Agora, Wagner, não estava programado, mas eu sei que você é super, super antenado com as questões indígenas, né? Eu vou pedir para você também fazer um breve comentário, a gente já está no finalzinho, a respeito da extração ilegal de madeira, que cresceu 11 vezes nas terras indígenas do Pará. É um estudo da rede CIMEX, formada aí por 4 instituições ambientais, Amazon, Idesan, Maflora e CV, que está revelando que a extração de madeira nos territórios indígenas do estado aumentou de 158 para 1.720 hectares entre 2019 e 2021. Realmente aí mais um dado, enfim, dramático, né, para a nossa fauna, flora e para os povos indígenas, né, Wagner? Só rapidamente aqui, eu sei que não estava previsto, mas é que as notícias... Não, mas é um tema fundamental, a gente temos que comentar, sim. Eu agradeço você lembrar também essa questão, porque, veja, nós sabemos que as terras indígenas são aquelas que promovem a melhor conservação ambiental, né? Portanto, é muito preocupante que ocorra esse aumento aonde você tem a melhor conservação. Ou seja, nós estamos assistindo, na verdade, um liberou geral, né? A invasão de terras indígenas justamente para desmatamento, para promover o ilícito, né? Já que eles não podem retirar esse material, e não são os povos originários que o fazem, nós sabemos disso, né? São pessoas vinculadas aí à tentativa de apropriação
territórios indígenas, né? E, na verdade, isso, então, reflete, do meu ponto de vista, mais uma consequência dessa ação, né? De passar a boiada, né? Como foi anunciado já há alguns anos atrás, então, que, aliás, é candidato a deputado federal, veja, eu sei que coisa curiosa, né? Eu vi as bandeirinhas dele na Paulista. Sociedade Paulista, né? Que é quem vota, no caso dele, e que, na verdade, né, afeta aí claramente, né, um segmento da sociedade brasileira muito importante, são os povos originários, e os serviços ambientais que eles nos prestam, né? Quer dizer, grande parte da chuva que chega aqui no sul-sudeste vem da conservação da Amazônia. As unidades de conservação são responsáveis por isso? Sim, são, mas as terras indígenas têm uma missão fundamental. Então, é preciso ter clareza, Maria Lu, que essa ação prejudica, inclusive, a própria oferta de água aqui no sul e sudeste, né? Eu diria mais, chega até a Argentina, como o mês passado, por exemplo, registramos aí a presença de poluição, né, de fumaça vinda das queimadas da Amazônia até na Argentina. Do mesmo jeito que vai a fumaça, também vai a umidade e vai a chuva, né? Então é preciso ter essa clareza desse sistema integrado que nós temos aí e coibir, evidentemente, esse tipo de ação. Não é mais que socorro em pleno século XXI. Exatamente, está distribuindo, né, exportando aqui poluição, contaminação para os países hermanos aqui, Paraguai, Argentina, infelizmente. É isso mesmo, Wagner. Bom, eu te desejo uma boa banca e eu sei que você está prestes a entrar. Obrigado. Começamos agora às 8h. Um bom trabalho para você, viu, Wagner? Um abração e até a próxima semana. Desculpe o mau jeito aí. Até a próxima. Imagina, tranquilo, está trabalhando aí na correria. Um beijão, muito obrigada, viu, por nos atender hoje também. A gente falou aqui com o Wagner Ribeiro, tchauzinho. Falamos com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.